E acho que talvez o que é mais público para exemplificar isso é o assassinato do Rubens Paiva, que ficou tão conhecido no Ainda Estou Aqui. Para quem quiser conhecer, eu também tenho um outro livro, esqueci de falar no início, que chama Crime Sem Castigo, Como os Militares Mataram Rubens Paiva. Porque é isso, o Rubens era um deputado federal cassado, estava em casa com a mulher e os filhos, quando foi levado pela ditadura e nunca mais apareceu com vida. E ele não integrou nenhum grupo de guerrilha, de luta armada, ele não estava armado, ele estava em casa com a mulher e os filhos e foi simplesmente levado e teve o corpo desaparecido depois de morrer sob tortura. Então, assim, qual é o lado da guerra? E que guerra era essa que o Rubens estava? O Rubens não estava participando de nenhuma guerra. Ele estava em casa com a mulher e os filhos num feriado, quando simplesmente foi levado de casa. E ele não é o único, sequer, que passou por isso. Estamos falando de artistas, de cantores, estamos falando de pessoas comuns também, professores, que eram perseguidas simplesmente, às vezes sem nenhuma razão muito específica. A mínima dúvida de que se aquela pessoa era comunista ou não, ela já podia ser meu pai era professor e ele falava que era uma... Você não sabia se na reunião dos professores tinha alguém infiltrado para ver se você estava falando alguma coisa e você seria denunciado e poderia assumir. Seu pai era professor de quê? Era professor de português, literatura, essas coisas. E que é um exercício muito, né, intelectual, no sentido de... tem muita subjetividade, né? Então, imagina a dificuldade que ele tinha de indicar algum livro, porque... ele podia ser taxado de comunista muito facilmente. Mas ele falava que o medo mais era de você estar reunido com amigos, conversando e estar alguém escutando e falar alguma coisa que... Convivia-se com uma paranoia intensa. Paranoia é uma palavra boa. Sobre o medo, né? Vamos voltar no tempo da ditadura, onde estava o Jair nessa época e quando ele aparece para a política. Então, Bolsonaro, ele... na ditadura, ele é formado na AMAN, né, Academia Militar das Agulhas Negras, em 77, que é quando eles se formam oficiais. E aí ele faz a escadinha dele dentro da AMAN e depois pelas Forças Armadas, vira capitão. Em algum momento, o Bolsonaro começa a fazer movimentos dentro das Forças Armadas para se queixar dos salários das Forças Armadas. Ele reclamava muito sobre os salários serem muito baixos, e aí ele faz uma espécie de sindicalismo até, de certa forma, dentro das Forças Armadas. Ele escreve um artigo para a revista Veja, publicado, se queixando dos salários. Exatamente. Eu acho que é da formatura, mas... Essa foto? Eu acho que é da formatura, essa foto. E aí, ele começa a ser punido internamente, porque nas Forças Armadas, quem fala... Essa é uma coisa que muitos militares que eu entrevistei ao longo do tempo sempre fizeram questão de lembrar. A base das Forças Armadas é hierarquia e disciplina. Quem fala é o comandante. Soldado não pode falar sem autorização do comandante. Soldado é a base. E eles falam muito que todos eles são soldados. Antes de qualquer coisa, sempre soldados. Então, quando ele começa a fazer esse movimento, ele começa a ser mal visto nos anos 80, dentro das Forças Armadas. Ele começa a ser punido, esse artigo gera questões, investigação e tudo mais. Algum tempo passa e ele ainda por cima faz um plano com bombas. Ele desenha, tem um croquis disso. Isso também vira alvo de uma reportagem da revista Veja, em que eles iam fazer uma ação para protestar contra os baixos salários, que incluía explodir alguns lugares no Rio de Janeiro. Isso é descoberto porque eles falam com uma jornalista, isso é publicado na Veja, e o Bolsonaro responde um inquérito militar por causa disso, e ele escapa por um triz de ser expulso das Forças Armadas nos anos 80.
para lembrar que talvez isso aconteça agora. Depois, finalmente, né, depois da condenação para tentativa de golpe de Estado, era isso que eu estava falando no início do programa, o STM vai julgar. Mas quando o STM julgou ele lá nos anos 80, 88, se não me engano, ele é absolvido, mas em seguida ele passa para a reserva. E aí ele começa uma carreira na política, porque nesse período a gente tem a baixa dos militares que foram da tortura e uma ascensão de outros que, de certa maneira, acordaram a transição, embora todo mundo tenha ficado por ali, todo mundo sabia. Há esse mito de que a cúpula da ditadura não fazia parte da tortura. No Brasil está documentado isso, tem entrevistas, documentos que demonstram como tudo sempre foi decidido de cima para baixo. A tortura e o pior da ditadura, os assassinatos, os desaparecimentos, não foram simplesmente feitos lá embaixo no porão, como se a cúpula da ditadura nada tivesse a ver e não soubesse. Quem esteve na cúpula do regime naquela época sempre acompanhou tudo, e era relatoriado, decidido. Então, só que tem essa transição e eles ficam mal vistos socialmente, de certa maneira. Então, meio que há uma expectativa de emerger novos nomes ligados aos militares, entende? Politicamente falando. Então, o Bolsonaro fazia, depois que ele sai, nessa briga toda no exército, ele fica mal visto pela cúpula, porque, afinal de contas, ele não era obediente, ele não tinha disciplina e ele não respeitava a hierarquia. Tanto é que, bom, isso é super fácil de achar, o Bolsonaro foi expulso de inúmeras formaturas militares. Por quê? Por causa por causa disso? Por causa disso tudo. Ele era mal visto. Os comandantes, às vezes, não queriam que ele participasse de determinadas cerimônias, expulsaram ele de locais onde estavam ocorrendo solenidades. Os filhos do Bolsonaro, Flávio, Carlos e Eduardo, não estudaram em colégio militar. Não é à toa que eles não tiveram formação de militar como o pai, mesmo que eles adorem anunciar. Tá ligado a esse momento. E aí, ao mesmo tempo que a cúpula não tinha interesse, o oficialato não gostava do Bolsonaro, a base gostava. Os soldados, os cabos, eles se identificavam com esse discurso de que o salário é baixo, se sentiam, de certa forma, representados. E aí o Bolsonaro é sondado, disputa a primeira eleição ali, que vem logo na sequência, para vereador no Rio de Janeiro, entre 89, é eleito, fica vereador 90-91 e disputa depois um cargo a deputado federal. E aí, de 91 em diante, vira deputado federal até se tornar presidente da República em 2019. E aí é que, nessa brincadeira, quando ele entra para a política, é que a coisa começa, porque ele não tinha nada. Qual foi a votação dele? Eu não lembro. A votação dele, ela não é bem... De cabeça, eu não lembro o número. Que ano que ele tem que buscar? 91. Eu acho que de vereador é 89. Tá. E aí de vereador de deputado é 91. Ele tem uma votação que não é assim super expressiva, mas é o suficiente para conseguir, né? A primeira votação assim altamente expressiva do Bolsonaro, que vai fazer diferença para a gente ver ele como liderança nacional, vai ser em 2014, que aí já está ligado a essa ascensão da extrema direita a partir dos protestos de 2013. A extrema direita se aglutina, começa a se reorganizar a partir de 2013. Mas o chave para o Bolsonaro, quando ele vira vereador, não é tanto o poder político. Ele entende que esse lugar vai trazer para ele o dinheiro que ele tanto queria. Porque é isso, ele vivia. Antes eles moravam em
casas cedidas pelo exército para os militares e tinha um salário baixo. A mulher dele não trabalhava, ficava em casa e cuidava dos filhos, então eles tinham uma vida difícil ainda enquanto ele era militar. E aí, tanto o salário de deputado quanto a possibilidade de ficar cobrando 70%, 80%, 90% dos salários dos seus funcionários, que alguns não trabalhavam, outros trabalhavam, mas tinham esse acordo, e começa essa entrega, o Bolsonaro chama, assim, isso chama corrupção, isso chama desvio de dinheiro público, isso chama peculato, e vai virar lavagem de dinheiro quando você pegar esse dinheiro ilegal e transformar numa casa, num apartamento, num terreno. Certo. Mas lá nas casas legislativas, onde isso acontece, as pessoas costumavam chamar de rachadinha, porque é a maneira como, vamos fazer uma rachadinha. Você racha, divide um pedaço e entrega. O que é isso, Homer? Eu acho que esse é um número... Não, um número de votação? Esse daí é o primeiro flyer dele. Mas a gente pediu o número de votos. Não tá achando aqui. Não tá? Eu procurei de todas as formas, eu não achei. Tranquilo. Então, eu pedi uma ajuda aqui ao Google. Tá, e achou? Achei. E aí? Até preciso corrigir aqui. A eleição é em 88. Tá. E aí, ele faz 11 mil votos. 11.062 votos. Na época, ele foi candidato pelo Partido Democrata Cristão. É que aí, assim, você falou que aqui vem gente mais inteligente, só que de vez em quando a gente precisa de uma ajuda, porque é muito número, muita coisa. Não, número e data, esquece. Isso tem que pedir ajuda mesmo. E aí, essa eleição, ela é a entrada. Aí, eu acho que o mais importante é a gente acompanhar esse crescimento. Então, por exemplo, ele fica entre 89 e 91 como vereador. E aí ele disputa um mandato para deputado federal. E o que acontece na eleição de prefeito seguinte, no Rio de Janeiro? Ele bota a Rogéria Bolsonaro, que é a primeira mulher dele, a mãe do Flávio, do Carlos e do Eduardo, para disputar a presidência, um cargo de vereadora. E aí começam os vários indícios desse esquema todo, porque ele bota as pessoas no gabinete, e aí começa a ter familiares, né? Quer dizer, você tem o pai, por exemplo, alguém que é um militar no gabinete do Bolsonaro, a filha tá no gabinete da Rogéria, ou o filho, ou um irmão. Um cabide de empregos. E vira tudo um grande cabide de empregos, e essas pessoas, muitas, sequer são funcionários mesmo, sequer trabalham. Tem muitos indícios de que alguns eram funcionários fantasmas, sempre foram. E começam a ter que entregar grandes quantidades de dinheiro. E aí a Rogéria é vereadora entre... Esse é outro que eu vou ter que pedir uma ajuda ao Google. Ela eu acho que são 2 mandatos. Essa é a Rogéria, Romero? Essa é a Rogéria, que é a mãe do Flávio, do Carlos e do Eduardo. E aí, eles se separam em 96, 97 ali. O Bolsonaro decide acabar o casamento e vira um problema, porque na cabeça do Bolsonaro, ela tinha que entregar o controle do mandato dela para ele, só porque tinha... Combinado era esse. Porque tinha sido eleita Rogéria Bolsonaro. Ela achava... São 2 mandatos. Ela é vereadora de 93 a 2000. E na segunda eleição... Na terceiro mandato, ou seja, nessa eleição de 2000, o Bolsonaro bota um dos filhos para concorrer contra ela. Na cabeça dele era como se ele estivesse tomando o mandato de volta. E aí... Eu coloquei essa roupa ridícula e você ainda não se inscreveu, deu like e comentou? Que palhaçada!